Seja bem-vindo ao nosso estudo. Hoje, daremos continuidade à série de reflexões sobre a obra O Céu e o Inferno, de Allan Kardec. Neste encontro, vamos mergulhar no capítulo 3, O Céu, um tema que desperta há séculos a curiosidade e o anseio da humanidade. Onde fica o céu? O que há além das estrelas? E o que significa realmente alcançar o paraíso? Para iniciarmos este momento de luz e aprendizado, elevemos o pensamento ao Criador e façamos juntos uma breve prece. Senhor da vida, agradecemos por este instante de luz e reflexão. Que nossas mentes se elevem e nossos corações se abram para compreender o verdadeiro sentido do céu, não como um lugar distante, mas como a paz que nasce da consciência e do amor. Que este estudo nos inspire a buscar a serenidade interior e a viver com mais fé, bondade e esperança. Assim seja. No capítulo de hoje, vamos refletir sobre como, ao longo da história, o ser humano tentou compreender o céu, primeiro como um espaço físico acima de nossas cabeças, depois como um símbolo da perfeição e da morada dos bem-aventurados. Allan Kardec nos convida a ampliar essa visão, mostrando que o verdadeiro céu não é um lugar que se alcança com os pés, mas um estado que se conquista com o coração. Prepare-se para uma viagem de conhecimento e sentimento, um convite para compreender onde o céu realmente começa, dentro de nós. Leitura do item 1. O céu segundo as antigas civilizações. A palavra céu se aplica geralmente ao espaço infinito que envolve a Terra, e mais particularmente à parte que se eleva sobre o horizonte. Ela vem do latim coelum, formada do grego koilos, côncavo, porque o céu apresenta o aspecto de uma imensa concavidade. Os antigos acreditavam na existência de muitos céus superpostos, constituídos de matéria sólida e transparente, formando as esferas concêntricas que tinham a Terra por centro. Essas esferas, girando ao redor da Terra, arrastavam com elas os astros encontrados nos seus circuitos. Essa ideia, decorrente da insuficiência dos conhecimentos astronômicos, foi a de todas as teogonias, que fizeram dos céus, assim escalonados, os diferentes degraus da escala da beatitude. O último era a morada da suprema felicidade. Segundo a opinião mais comum, havia 7 céus. Daí a expressão, estar no 7º céu, para exprimir uma felicidade perfeita. Os muçulmanos admitiam 9 céus, em cada um dos quais a felicidade dos crentes era maior. O astrônomo Ptolomeu contava 11, sendo o último chamado Empírio, em virtude da grande luminosidade que o caracterizava. Esse é ainda hoje o nome poético dado à região da glória eterna. A teologia cristã reconhece a existência de 3 céus. O primeiro é a região do ar e das nuvens. O segundo é o espaço em que se movem os astros. O terceiro está além da região dos astros e é a morada do Supremo Ser e dos eleitos que o contemplam face a face. É de acordo com esta crença que se diz que São Paulo foi elevado ao 3º céu. Análise do item 1. Neste item, Kardec apresenta a visão histórica do céu nas diferentes culturas. Ele mostra que, antigamente, a humanidade imaginava múltiplos céus materialmente estruturados, refletindo o limitado conhecimento astronômico da época. O número de céus variava conforme a cultura. 7 para judeus, 9 para muçulmanos e 11 segundo Ptolomeu.
Nota explicativa. O conceito antigo de céu, material e concêntrico à Terra revela como a compreensão humana sempre se apoiou no observável. Essas interpretações poéticas ou teológicas tentavam dar sentido à felicidade e à justiça divina, sem base científica. Conclusão do item 1. O céu, para as antigas civilizações, era um espaço hierarquizado que refletia uma ideia de perfeição e felicidade moldada pelos limites do conhecimento humano. Ele ainda não representava a realidade espiritual que o Espiritismo viria a esclarecer. Leitura do item 2. O duplo erro das doutrinas tradicionais. As diferentes doutrinas referentes à morada dos bem-aventurados repousam todas no duplo erro de que a Terra é o centro do universo e de que a região dos astros é limitada. É além deste limite imaginário que todas elas colocam a região afortunada e a morada do Todo-Poderoso. Estranha anomalia que coloca o autor de todas as coisas, aquele que a todas governa, nos confines da criação, ao invés do centro, de onde a irradiação do seu pensamento poderia estender-se ao todo. Análise do item 2. Kardec aponta o erro fundamental das doutrinas antigas. Elas colocavam Deus e a felicidade dos bem-aventurados em um ponto físico específico do cosmos, limitado pela visão humana. Este erro revela a tendência de restringir a compreensão do divino a conceitos geocêntricos e antropocêntricos. Nota explicativa. A crítica de Kardec antecipa a necessidade de uma visão mais ampla, que compreenda o céu como uma realidade ligada ao progresso moral e intelectual do espírito, e não ao espaço físico. Conclusão do item 2. As doutrinas tradicionais limitam Deus e o céu, oferecendo uma visão reducionista da justiça e da felicidade divina. O Espiritismo corrigirá esse entendimento, mostrando que o céu não depende de localização física. Leitura do item 3. A ciência e a compreensão do universo. A ciência, com a inexorável lógica dos fatos e da observação, iluminou com a sua luz as profundezas do espaço e mostrou a nulidade de todas essas teorias. A Terra não é mais o centro do universo, mas um dos menores astros girando na imensidade. O próprio Sol é apenas o centro de um turbilhão planetário. As estrelas são inumeráveis sóis, em torno dos quais giram inúmeros mundos, separados por distâncias que são apenas acessíveis ao nosso pensamento, embora eles nos deem a impressão de se tocarem. Neste conjunto, regido por leis eternas, que revelam a sabedoria e a onipotência do Criador, a Terra aparece como um ponto imperceptível e um dos menos favoráveis à habitabilidade. Desta maneira, pergunta-se por que Deus a teria feito a única sede da vida e relegado a ela as criaturas de sua predileção. Muito ao contrário. Tudo nos diz que a vida se encontra por toda parte e que a humanidade é infinita como o próprio universo. A ciência tendo nos revelado a existência de mundos semelhantes à Terra. É evidente que Deus não poderia ter criado sem finalidade. Ele os deve ter povoado de seres capazes de governá-los. Análise do item 3. Kardec demonstra como a ciência revelou a verdadeira dimensão do universo, corrigindo a ideia de que a Terra seria o centro e mostrando a multiplicidade de mundos habitados. Nota explicativa. A Terra é apenas um dos mundos menos favoráveis à habitabilidade.
A vida humana aqui é breve e difícil, mas isso não exclui a presença de vida em outros mundos. Kardec antecipa a pluralidade de mundos habitados, uma ideia que a ciência moderna confirma com a existência de exoplanetas e sistemas solares diversos. Conclusão do item 3. O céu não é limitado a um ponto físico ou a Terra. O progresso e a felicidade espiritual dependem do desenvolvimento do espírito, que pode se manifestar em qualquer lugar do universo habitado por seres conscientes. Leitura do item 4. O céu sob a perspectiva espírita. As ideias do homem estão sempre na razão dos seus conhecimentos. Como todas as descobertas importantes, a da constituição dos mundos teve que influir nessas ideias, mudando-lhes o curso. Sobre a influência dos novos conhecimentos, as crenças tiveram de modificar-se. O céu foi deslocado. A região das estrelas, sendo sem limites, não lhe deixa mais espaço. Para onde foi ele? Diante dessa pergunta, todas as religiões permanecem mudas. O Espiritismo vem resolvê-la ao demonstrar o verdadeiro destino do homem. A natureza deste último e os atributos de Deus sendo tomados como ponto de partida, chega-se à conclusão. Quer dizer que, partindo do conhecido, chega-se ao desconhecido por uma dedução lógica, sem falar das observações diretas que permitem ao Espiritismo chegar a esse ponto. Análise do item 4. Kardec explica que o deslocamento do conceito de céu ocorre à medida que a humanidade expande seu conhecimento científico. O céu não é mais visto como um local físico acima das estrelas, mas como um estado ou condição do espírito. O Espiritismo propõe compreender o destino do homem a partir da sua natureza espiritual e dos atributos de Deus. Nota explicativa. A felicidade dos espíritos não depende de fatores externos, mas do desenvolvimento moral e intelectual. Isso contrasta com a visão de que a felicidade estaria condicionada a privilégios ou status social. Conclusão do item 4. O céu, segundo o Espiritismo, não é um ponto geográfico ou material, mas uma realidade espiritual acessível a todos os espíritos na razão do seu progresso. Leitura do item 5. Corpo e espírito. O homem se constitui de corpo e espírito. O espírito é o ser principal, o ser racional, o ser inteligente. O corpo é um envoltório material que reveste o espírito para cumprimento da sua missão na Terra, permitindo-lhe executar os trabalhos necessários ao seu adiantamento. O corpo se destrói depois de usado, e o espírito sobrevive a esta destruição. Sem o espírito, o corpo é apenas matéria inerte, como um instrumento privado do braço que o movimenta. Sem o corpo, o espírito continua integral. É vida e inteligência. Deixando o corpo, ele volta ao mundo espiritual de que saíra para se encarnar. Há, portanto, o mundo corpóreo constituído pelos espíritos encarnados e o mundo espiritual constituído dos espíritos desencarnados. Os seres do mundo corpóreo, em razão do seu envoltório material, estão ligados à Terra ou a qualquer outro globo. O mundo espiritual estende-se por toda parte, ao redor de nós e através do espaço. Nenhum limite podemos assinalar para ele. Em razão da natureza fluídica de seu envoltório, os seres que o constituem não se arrastam penosamente sobre o solo, mas atravessam as distâncias com a rapidez do pensamento. A morte do corpo é a ruptura dos laços que os retinham cativos. Análise do item 5. Kardec destaca a primazia do espírito sobre o corpo. A vida espiritual é transitória, servindo ao progresso do espírito. A vida espiritual é ilimitada e fluídica, permitindo ao espírito atravessar o espaço com liberdade. Nota explicativa.
Mesmo durante a encarnação, o espírito vive uma condição interexistencial, participando de planos diferentes simultaneamente, o que explica a mediunidade e outras experiências espirituais. Conclusão do item 5. O verdadeiro céu não se limita a um local físico. Ele é o estado do espírito que, livre do corpo, alcança a felicidade relativa ao seu progresso moral e intelectual. Leitura do item 6. O progresso do espírito. Os espíritos são criados simples e ignorantes, mas dispondo de aptidão para todas as aquisições e para progredir, em virtude do seu livre-arbítrio. Pelo progresso, adquirem novos conhecimentos, novas faculdades, novas percepções e, por conseguinte, novas possibilidades de prazer desconhecidas dos espíritos inferiores. Eles veem, ouvem, sentem e compreendem aquilo que os espíritos atrasados não podem ver, nem ouvir, nem sentir e nem compreender. A felicidade está na razão do progresso realizado. Dessa maneira, de dois espíritos, um pode não ser tão feliz como o outro, unicamente porque não é tão avançado intelectualmente e moralmente como ele, sem haver necessidade de cada um se encontrar numa região diferente. Embora estando lado a lado, um pode se encontrar nas trevas, enquanto o outro, para tudo é resplandecente ao seu redor. Da mesma maneira como um cego e um vidente podem se dar as mãos. Um percebe a luz, que, entretanto, não impressiona o outro. A felicidade dos espíritos, sendo inerente às suas próprias qualidades, eles a gozam por toda parte, onde quer que se encontrem, na face da terra, entre os encarnados ou no espaço. Uma comparação vulgar nos permitirá compreender ainda melhor essa situação. Se, num concerto, se encontram dois homens, um bom músico de ouvidos exercitados e o outro sem conhecimentos musicais e de sentido auditivo pouco delicado, o primeiro experimenta uma sensação de felicidade, enquanto o segundo permanece insensível. Isso acontece porque um percebe e compreende aquilo que não produz nenhuma impressão sobre o outro. Assim acontece com todas as alegrias dos espíritos que estão na razão direta de suas aptidões para senti-las. O mundo espiritual está repleto de esplendores, harmonias e sensações que os espíritos inferiores, ainda sujeitos às influências da matéria, não podem sequer entrever, pois são acessíveis apenas aos espíritos depurados. Análise do item 6. Kardec explica que a felicidade do espírito depende de seu progresso moral e intelectual, e não do seu ambiente físico. Dois espíritos no mesmo lugar podem experienciar realidades completamente diferentes de felicidade, conforme seu grau de evolução. Nota explicativa. O Espiritismo desmente a ideia de que ignorantes seriam mais felizes. A verdadeira felicidade é proporcional à elevação espiritual, à sensibilidade moral e intelectual. Conclusão do item 6. A felicidade não é universal nem homogênea. Ela acompanha o desenvolvimento e a evolução de cada espírito e não um espaço físico. O céu está ligado à condição do espírito. Leitura do item 7. O espírito artífice do próprio progresso. O progresso dos espíritos é o resultado do seu próprio trabalho, mas como eles são livres e trabalham para o seu adiantamento com maior ou menor atividade ou negligência, segundo a sua vontade, eles apressam assim ou retardam o seu próprio progresso, o que vale dizer, a sua felicidade. Enquanto uns avançam rapidamente, outros se arrastam por longos séculos nos lugares inferiores. Eles são, portanto, os próprios artífices da sua situação feliz ou desgraçada, segundo estas palavras do Cristo. A cada um segundo as suas obras. Cada espírito que fica atrasado só pode lamentar-se de si mesmo, como aquele que avança tem todo o mérito do seu progresso. A felicidade que conquistou
tem assim mais valor aos seus próprios olhos. A felicidade suprema é prêmio exclusivo dos espíritos perfeitos, o que vale dizer, dos espíritos puros. Eles a atingem só depois de haver progredido em inteligência e moralidade. O progresso intelectual e o progresso moral raramente andam juntos, mas o que o espírito não consegue num determinado tempo, o consegue em outro, de maneira que essas duas formas de progresso acabam por atingir o mesmo nível. Análise do item 7. Kardec enfatiza a liberdade e a responsabilidade do espírito. A evolução espiritual não é concedida arbitrariamente, mas conquistada com esforço próprio. Nota explicativa 13. O mérito do progresso fortalece o espírito moralmente, aumenta a fé em Deus e a autoconfiança. O progresso intelectual e moral podem ocorrer em ritmos diferentes, mas o espírito eventualmente alcança equilíbrio. Conclusão do item 7. A felicidade e a perfeição espiritual são frutos diretos do esforço pessoal. Cada espírito constrói seu próprio céu através de suas obras. Leitura do item 8, a encarnação e o progresso duplo. A encarnação é necessária ao espírito para conseguir esse duplo progresso, intelectual e moral. O progresso intelectual é realizado pela atividade que é obrigado a desenvolver nos seus trabalhos. O progresso moral, pela necessidade das relações mútuas entre os homens. A vida social é a pedra de toque das boas e das más qualidades. A bondade, a maldade, a mansidão, a violência, a benevolência, a caridade, o egoísmo, a avareza, o orgulho, a humildade, a sinceridade, a franqueza, a lealdade, a má-fé, a hipocrisia, em uma palavra, tudo o que constitui o homem de bem ou o homem perverso tem por motivo, por alvo e por estimulante as relações do homem com seus semelhantes. Para o homem que vive só, não há vícios nem virtudes. Se, pelo isolamento, ele se preserva do mal, também anula as possibilidades do bem. Análise do item 8. A vida em sociedade é essencial para o desenvolvimento moral e intelectual do espírito. O espiritismo rejeita o isolamento como forma de progresso espiritual. Nota explicativa. A interação social é indispensável para o crescimento do espírito, pois é na convivência com os outros que se exercitam e se desenvolvem as virtudes e o discernimento moral. Conclusão do item 8. A encarnação social é um instrumento de aprendizado e progresso. Sem interação, o espírito não pode completar sua evolução moral e intelectual. Leitura do item 9. Reencarnação necessária. Uma só existência corpórea é evidentemente insuficiente para o espírito adquirir tudo o que lhe falta no campo do bem e se desfazer de tudo o que possui de mal. O selvagem, por exemplo, jamais poderia atingir numa só encarnação o nível moral e intelectual de um europeu dos mais avançados. Deveria ele então permanecer eternamente na ignorância e na barbárie, privado dos gozos que só o desenvolvimento das suas faculdades lhe pode proporcionar? O simples bom senso repele essa suposição, que seria ao mesmo tempo a negação da justiça e da bondade de Deus, bem como da lei de progresso que rege a natureza. Eis porque Deus, soberanamente justo e bom, concede ao espírito tantas existências quantas forem necessárias para atingir o seu objetivo, que é a perfeição. Em cada nova existência, o espírito se apresenta com o que adquiriu nas precedentes em aptidões, em conhecimentos intuitivos, em inteligência e em moralidade. Cada existência é assim um passo dado no caminho do progresso. Análise do item 9. Kardec afirma que múltiplas existências são essenciais para a evolução do espírito, permitindo-lhe superar limitações e alcançar a perfeição. Nota explicativa 15.
Cada encarnação prepara o espírito para adquirir conhecimentos e habilidades mais avançadas na existência seguinte. O aprendizado não se limita a dados formais, mas ao desenvolvimento das faculdades intelectuais e morais. Conclusão do item 9. A reencarnação é a lei que garante a continuidade do progresso espiritual e a justiça divina, permitindo que cada espírito alcance a perfeição gradualmente. Leitura do item 10. Intervalo das existências corpóreas. No intervalo das existências corpóreas, o espírito volta por tempo mais ou menos longo ao mundo espiritual, onde é feliz ou infeliz, segundo o bem ou o mal que tenha praticado. O estado espiritual é o estado normal do espírito, pois esse deve ser o seu estado definitivo, e porque o corpo espiritual nunca morre. O estado corpóreo é apenas transitório, passageiro. É sobretudo no estado espiritual que ele recolhe os frutos do progresso realizado durante a encarnação. É então que ele também se prepara para novas lutas e toma resoluções que se esforçará para pôr em prática no seu retorno ao seio da humanidade. O espírito progride igualmente na erraticidade. Nela, adquire conhecimentos especiais que não poderia adquirir na Terra. Suas ideias, então, se modificam. O estado corpóreo e o estado espiritual são para ele as fontes de duas formas de progresso que se desenvolvem solidárias. É por isso que ele passa alternadamente por esses dois modos de existência. Análise do item 10. O mundo espiritual é o estado natural do espírito. Durante o intervalo entre encarnações, ele consolida seu aprendizado, reflete sobre suas ações e se prepara para futuras existências. Nota explicativa. A alternância entre vidas corpóreas e espirituais permite ao espírito desenvolver uma cultura completa, integrando experiências físicas e espirituais para seu progresso contínuo. Conclusão do item 10. O estado espiritual é o verdadeiro lar do espírito, onde ele se prepara e evolui, tornando o céu uma realidade contínua ligada à sua consciência. Leitura do item 11. Reencarnação em diferentes mundos. A reencarnação pode se dar na Terra ou em outros mundos. Entre os mundos há os mais avançados, onde a existência decorre em condições menos penosas do que na Terra, física e moralmente. Mas nesses mundos só são admitidos os espíritos que chegaram ao grau de perfeição a eles correspondentes. A vida nos mundos superiores já é em si mesma uma recompensa, porque ali estaremos livres dos males e das vicissitudes que enfrentamos neste mundo. Os corpos menos materiais, quase fluídicos, não estão sujeitos às doenças, às dificuldades e nem mesmo às necessidades dos nossos. Os maus espíritos, estando excluídos deles, os homens vivem em paz, cuidando apenas do seu progresso pelo trabalho da inteligência. Nesses mundos, reinando a verdadeira fraternidade, não existe o egoísmo. A igualdade é legítima porque não existe o orgulho. A liberdade é verdadeira porque não existem desordens que exijam repressão, nem ambições tentando oprimir os fracos. Comparados à Terra, esses mundos são verdadeiros paraísos e representam as diversas etapas da rota do progresso que conduz o espírito ao seu estado definitivo. A Terra, sendo um mundo inferior destinado à depuração dos espíritos imperfeitos, é essa a razão por que o mal nela domina, até que praza a Deus transformá-la em morada de espíritos adiantados. É assim que o espírito, progredindo gradualmente, à medida que se desenvolve, vai chegando ao apogeu da felicidade. Mas antes de atingir o ponto culminante da perfeição, ele já goza de uma felicidade relativa ao seu progresso. Análise do item 11. Kardec explica que nem todos os mundos são iguais. Há mundos superiores e inferiores, e a reencarnação ocorre conforme o grau de evolução do espírito. A Terra é um mundo de provas e depuração. Nota:
A pluralidade dos mundos habitados é coerente com o avanço da ciência moderna, revelando que a vida e a evolução espiritual não estão restritas a um único planeta. O progresso do espírito é gradual, e ele já experimenta a felicidade relativa conforme suas conquistas. Conclusão do item 11. A evolução espiritual é universal e progressiva. Cada espírito encontra seu lugar apropriado e a felicidade acompanha seu desenvolvimento. Leitura do item 12. A suprema felicidade. A felicidade dos espíritos bem-aventurados não está na ociosidade contemplativa, que seria, como frequentemente se diz, uma eterna e fastidiosa inutilidade. A vida espiritual, em todos os seus graus, é, pelo contrário, uma atividade constante, mas livre de fadiga. A suprema felicidade consiste em desfrutar todos os esplendores da criação, que nenhuma linguagem humana poderia exprimir, que a mais fecunda imaginação não poderia conceber. Consiste ainda no conhecimento e na compreensão de todas as coisas, na ausência de qualquer sofrimento físico e moral, na satisfação íntima, na serenidade do espírito que nada altera, no amor que une a todos os seres e, portanto, na ausência de todo o aborrecimento proveniente da relação com os maus, e, acima de tudo, na visão de Deus e na compreensão de seus mistérios revelados aos mais dignos. Mas ela está também no exercício das funções que felicitam o espírito encarnado. Os espíritos puros são os messias ou mensageiros de Deus para a transmissão e a execução de seus desígnios. Eles cumprem as grandes missões, presidem a formação dos mundos e a harmonia geral do universo, incumbência gloriosa a que só chegam pela perfeição. Os de ordem mais elevada são os únicos que estão no segredo de Deus e se inspiram no seu pensamento, do qual são os representantes diretos. Análise do item 12. A felicidade suprema é ativa e não passiva. Kardec destaca que os espíritos elevados exercem funções construtivas no universo, participando da harmonia e evolução de todas as coisas. Conclusão do item 12. A verdadeira felicidade espiritual está na atividade, no serviço aos outros e na compreensão da criação, alcançada apenas pelos espíritos puros. Leitura do item 13. Atribuições dos espíritos. As atribuições dos espíritos são proporcionais ao seu progresso, ao seu esclarecimento, às suas capacidades, à experiência e ao grau de confiança que merecem do soberano Senhor. Não existem privilégios nem favores que não decorram do próprio mérito. Tudo é medido pela mais estrita justiça. As missões mais importantes só são confiadas aos que Deus sabe que estão em condições de cumpri-las, e são incapazes de falir ou de comprometê-las na sua realização. Enquanto, sob o próprio olhar de Deus, os mais dignos constituem o Conselho Supremo. Aos principais espíritos é entregue a direção dos turbilhões planetários, e aos outros, a dos mundos especiais. Veio em seguida, na ordem do adiantamento e da disposição hierárquica, as atribuições mais restritas dos que são incumbidos da orientação dos povos, da proteção às famílias e aos indivíduos, de impulsionar cada ramo do progresso, das diversas operações da natureza até aos mais íntimos detalhes da criação. Nesse vasto e harmonioso conjunto, há ocupações para todas as boas disposições. São ocupações aceitas com alegria e solicitadas com ardor, porque representam um meio de adiantamento para os espíritos que desejam elevar-se. Análise do item 13. A distribuição das missões espirituais segue estrita justiça e mérito. O grau de confiança de Deus para com cada espírito depende de seu progresso e capacidade de cumprir suas funções. Conclusão do item 13. A evolução espiritual está ligada à responsabilidade e ao serviço.
Cada espírito exerce tarefas de acordo com sua preparação e mérito. Leitura do item 14. Missões secundárias. Ao lado das grandes missões confiadas aos espíritos superiores, há também as de todos os graus de importância entregues aos espíritos de todas as ordens, o que nos permite dizer que cada encarnado tem a sua, ou seja, deveres a cumprir para o bem de seus semelhantes, desde o pai de família a quem incumbe o cuidado de fazer progredir os filhos, até o homem de gênio que lança na sociedade novos elementos de progresso. É nessas missões secundárias que frequentemente se verificam as falências, as prevaricações, as omissões, que, entretanto, só prejudicam ao próprio indivíduo e não ao conjunto. Análise do item 14. Kardec mostra que toda ação, grande ou pequena, contribui para a evolução universal. O fracasso pessoal não compromete a harmonia geral do progresso dos espíritos. Conclusão do item 14. Cada espírito tem uma missão apropriada. Mesmo as pequenas ações fazem parte do plano divino e do progresso coletivo. Leitura do item 15. Solidariedade. Todas as inteligências concorrem para a obra geral, qualquer que seja o seu grau de desenvolvimento, cada uma na medida das suas possibilidades, umas como encarnadas, outras como espíritos. Por toda parte deparamos com a atividade, desde o mais baixo ao mais alto da escala, todos se instruindo, se ajudando mutuamente, se apoiando e se dando as mãos para atingirem o alvo. Assim se estabelece a solidariedade entre o mundo espiritual e o mundo corpóreo, ou seja, entre os espíritos e os homens, entre os espíritos livres e os espíritos cativos. Assim se perpetuam e se consolidam pela depuração e pela continuidade das relações, as verdadeiras simpatias e as mais sagradas afeições. Por toda parte, pois, há vida e movimento. Não há um recanto do infinito que não esteja povoado, nenhuma região que não seja incessantemente percorrida por inumeráveis legiões de seres radiosos, invisíveis para os sentidos grosseiros dos encarnados, mas cuja visão enche de admiração e de alegria as almas libertas da matéria. Por toda a parte, enfim, a felicidade relativa a todos os graus de progresso, por todos os deveres cumpridos. Cada um carrega consigo os elementos de sua própria felicidade, na razão da categoria em que o coloca o seu grau de adiantamento. A felicidade decorre das próprias qualidades dos indivíduos e não da condição material do meio em que se encontram. Ela está, portanto, em toda parte onde existam espíritos capazes de serem felizes. Nenhum lugar determinado existe para ela no universo. Em qualquer lugar que se encontre, os espíritos puros podem contemplar a grandeza divina, porque Deus está em tudo. Análise do item 15. Kardec enfatiza a solidariedade universal. Todos os espíritos, independentemente do nível, contribuem para a obra geral. Nota explicativa: a felicidade depende do progresso individual e da capacidade de sentir, e não de posição ou privilégio. O Espiritismo amplia nossa compreensão da cultura e da vida, mostrando que há harmonia e cooperação constante entre o mundo espiritual e o corpóreo, e que cada espírito encontra seu caminho de evolução sem limitações geográficas ou materiais. Conclusão do item 15. A felicidade e a evolução espiritual são universais, e cada espírito contribui de acordo com suas capacidades. Não há lugares fixos para a felicidade.
Ela acompanha o progresso individual. Leitura do item 16. A felicidade compartilhada. Entretanto, a felicidade não é pessoal. Se somente a possuirmos em nós mesmos, se não pudermos partilhá-la com os outros, ela será egoísta e triste. Ela está também na comunhão de pensamentos que une os seres simpáticos. Os espíritos felizes, atraídos uns aos outros pela semelhança de ideias e gostos, de sentimentos, formam vastos grupos ou famílias homogêneas, no seio das quais cada individualidade irradia suas próprias qualidades e se beneficia dos eflúvios serenos e benfageios que emanam do conjunto. Os membros destes, ora se afastam para cumprir sua missão, ora se reúnem em algum lugar do espaço para se comunicarem os resultados dos seus trabalhos, ora se reúnem em redor de um espírito de ordem superior para receber os seus conselhos e as suas instruções. Análise do item 16. A felicidade espiritual se multiplica ao ser compartilhada. Nota explicativa. Os espíritos formam comunidades de afinidade que amplificam as boas qualidades e resultados de suas ações, mostrando a interconexão entre diferentes planos de existência e o caráter interexistencial da vida. A alegria não é individual, mas coletiva, refletindo a harmonia do universo. Conclusão do item 16. A felicidade é mais plena quando compartilhada com outros espíritos. A vida espiritual é comunitária e solidária, e a harmonia é reforçada pela cooperação entre semelhantes. Leitura do item 17. Preferência pelos mundos habitáveis. Embora os espíritos estejam por toda parte, os mundos constituem os lares em que eles de preferência se reúnem em razão da sintonia existente entre eles e os que os habitam. Ao redor dos mundos adiantados, a maioria dos espíritos são superiores. Ao redor dos mundos atrasados, pululam os espíritos inferiores. A Terra é ainda um destes últimos. Cada globo tem, portanto, de qualquer maneira, sua população própria de espíritos encarnados e desencarnados, que se sustenta, na maior parte, pela encarnação e a desencarnação sucessivas. Essa população é mais estável nos mundos inferiores, onde os espíritos são mais apegados à matéria, e é mais flutuante nos mundos superiores. Mas dos mundos que são focos de luz e de felicidade, partem espíritos que se dirigem aos mundos inferiores para neles semear os germes do progresso, para levar-lhes a consolação e a esperança, reerguendo os ânimos abatidos pelas provas da vida e às vezes neles se encarnando para cumprir com mais eficácia a sua missão. Análise do item 17. Kardec mostra que cada mundo possui sua população espiritual, refletindo o progresso coletivo e individual. Nota explicativa. Espíritos superiores ajudam os inferiores, inclusive encarnando quando necessário. A Terra é ainda um planeta de provas, e os espíritos se organizam segundo afinidade e progresso. Conclusão do item 17. A Terra é um mundo de aprendizado e depuração, mas existe interação e auxílio contínuo entre espíritos de diferentes mundos e níveis evolutivos. Leitura do item 18. Localização do céu. Nessa imensidade sem limites, onde está o céu? Está por toda parte. Nada o cerca nem lhe serve de limites. Os mundos felizes são as últimas estações do caminho que a ele conduz. As virtudes favorecem a caminhada e os vícios impedem o seu acesso. Ao lado desse quadro grandioso que povoa todos os recantos do universo, que dá uma finalidade e uma razão de ser a todas as coisas da criação, como é pequena e mesquinha a doutrina que circunscreve a humanidade num imperceptível ponto do espaço que nola mostra começando num determinado instante para igualmente acabar um dia com o mundo que a carrega, tudo isso apenas num minuto dentro da eternidade. Como é triste,
fria e glacial essa doutrina quando nos apresenta todo o resto do universo, antes, durante e após a existência da humanidade terrena, sem vida, sem movimento, como um imenso deserto mergulhado no silêncio. Como é desesperadora, ao figurar-nos um pequeno número de eleitos entregues à contemplação perpétua, enquanto a maioria das criaturas é condenada ao sofrimento sem fim. É de admirar-se que o egoísmo reine sobre a terra quando nos-la mostram no próprio céu? Como, pois, é estreita a ideia que ela nos oferece da grandeza, do poder e da bondade de Deus, mas como é sublime ao contrário a que o Espiritismo nos proporciona. Como a sua doutrina engrandece os conceitos, alarga o pensamento. Quem nos diz, porém, que ela é verdadeira? Primeiramente, a razão. Em seguida, a revelação. Depois, sua concordância com o desenvolvimento da ciência. Entre duas doutrinas, em que uma diminui e a outra amplia os atributos de Deus, uma está em desacordo, e a outra em harmonia com o progresso. Uma permanece no passado e a outra marcha para o futuro. O bom senso nos diz de que lado está a verdade. Que diante das duas, cada um, no seu foro íntimo, consulte as suas aspirações, e uma voz interior lhe responderá. As aspirações são a própria voz de Deus, que não pode enganar os homens. Análise do item 18. Kardec contrapõe a visão limitada de um céu fixo com a concepção espírita de céu universal e ilimitado, acessível conforme o progresso moral e intelectual do espírito. Nota explicativa. As aspirações humanas indicam a vocação e a intuição do destino divino. O Espiritismo amplia a compreensão do universo e do papel de cada espírito. Conclusão do item 18. O céu não está restrito a um local físico. Ele é a plenitude da felicidade espiritual alcançada pelo progresso e pelas virtudes do espírito. Leitura do item 19. Progresso da revelação. Mas então, por que Deus não revelou desde o princípio toda a verdade? Pela mesma razão que não se ensina às crianças o que se deve ensinar na idade madura. A revelação restrita era suficiente durante um certo período do desenvolvimento da humanidade. Deus a proporciona na medida da força dos espíritos. Estes recebem hoje uma revelação mais completa dada pelos mesmos espíritos que já lhes deram uma revelação parcial em outro tempo, porque desde então desenvolveram-se em inteligência. Antes que a ciência tivesse revelado aos homens as forças vivas da natureza, a constituição dos astros, a verdadeira posição e o processo de formação da Terra, poderiam eles compreender a imensidade do espaço e a multiplicidade dos mundos? Antes que a geologia tivesse provado como a Terra se formou, teriam eles podido desalojar o inferno do seu interior e compreender o sentido alegórico dos 6 dias da criação? Antes que a astronomia tivesse descoberto as leis que regem o universo, teriam podido compreender que no espaço não existe alto nem baixo, que o céu não está acima das nuvens, nem limitado pelas estrelas? Antes do desenvolvimento das ciências psicológicas, poderiam identificar-se com a sua natureza espiritual? Poderiam conceber, após a morte, uma vida feliz ou infeliz que não estivesse circunscrita a determinado lugar e sob uma forma material? Não. Compreendendo mais pelos sentidos do que pelo pensamento, o universo era demasiado vasto para essa compreensão, sendo necessário reduzi-lo a proporções menores para que pudesse caber na sua perspectiva mental, reservando-se para mais tarde a sua verdadeira compreensão. Uma revelação parcial tinha, portanto, a sua utilidade. Era prudente então, mas hoje é insuficiente. O erro está em se querer, não levando em conta o progresso da cultura, governar os homens amadurecidos com os preceitos que se aplicavam à infância. Análise do item 19. Kardec explica que a revelação é progressiva e adaptada ao desenvolvimento intelectual e moral da humanidade.
Nota explicativa. Assim como uma criança não recebe ensinamentos avançados, a humanidade recebeu revelações proporcionais à sua compreensão. O Espiritismo apresenta a verdade de maneira mais completa, harmonizando ciência, razão e moral. Conclusão do item 19. A revelação divina é gradual, permitindo à humanidade absorver o conhecimento espiritual conforme seu progresso, preparando o caminho para a compreensão plena do céu e do destino do espírito. Chegamos ao final de mais um estudo. Hoje, refletimos sobre o significado profundo da palavra céu, que vai muito além do espaço físico que vemos acima de nós. Kardec nos mostrou como, ao longo da história, a humanidade buscou compreender esse mundo superior, primeiro como um lugar concreto, depois como uma morada simbólica da felicidade e da paz espiritual. Vimos também que as antigas crenças com seus céus e esferas concêntricas foram sendo substituídas por uma visão mais ampla e racional da espiritualidade. O céu, ensina o Espiritismo, não é um lugar fixo no espaço, mas um estado de alma. Ele está nas conquistas morais, na serenidade da consciência, na comunhão com o bem. Assim, o verdadeiro céu começa dentro de nós, cada vez que cultivamos o amor, o perdão e a caridade. É nesse esforço íntimo que o espírito se eleva, construindo o seu próprio paraíso interior. E você? Como imagina o céu? Acredita que ele é um lugar, uma vibração ou um estado de consciência? Deixe seu comentário e compartilhe sua visão. Se este estudo tocou o seu coração, não esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para acompanhar os próximos capítulos da série O Céu e o Inferno, de Allan Kardec. Que a luz e a paz do conhecimento espiritual estejam com você. Eu sou Newton, do canal Clavan Vídeos, e te espero no nosso próximo estudo. Até lá, e que o céu interior brilhe cada vez mais.